Uma ação conjunta realizada entre a equipe da Força Tarefa de Homicídios, tendo à frente a delegada doutora Poliana Figueiredo e policiais do BIESP, essa ação resultou na apreensão de um adolescente de 15 anos de idade que foi apreendido no sítio Taquara de São Pedro, zona rural aqui de Caruaru. Ele é acusado de ter assassinado o homossexual Henrique Luiz da Silva, de 33 anos de idade, que foi encontrado morto dentro de um barreiro no bairro José Carlos de Oliveira. Doutora Poliana, ação que vocês realizaram ainda dentro do período flagrancial, né, doutora? Inicialmente, o rapaz foi encontrado morto dentro do barreiro, imaginava-se que ele tivesse morrido vítima de afogamento, mas aí depois, quando o corpo foi retirado da água, constatou-se que havia marcas de violência. Então, a partir daquele momento, foi que a sua equipe entrou em ação, delegada? Perfeito. Assim que a gente recebeu a informação de que seria, de fato, um homicídio, a gente compareceu ao local, conversamos com o perito, recebemos aquelas informações preliminares sobre a dinâmica delitiva, né? E, naquele momento, a gente já tinha recebido um informe sobre quem seria o autor do homicídio. Então, a gente optou por diligenciar, né, de maneira velada. A gente acabou seguindo a genitora do autor do fato até o local onde ele estaria homicidiado, que seria o sítio Taquara de São Pedro. Então a gente solicitou o apoio, né? A gente fez uma ação conjunta com o primeiro BIESP e a gente obteve êxito na apreensão desse adolescente. Doutora, e essa ação, ela ocorreu, quer dizer, vocês já saíram do local do homicídio, já foram direto lá para o sítio Taquara de São Pedro, onde ele estava homicidiado, ou seja, estava escondido. Exatamente, ele estava escondido na casa de familiares ali, né? Justamente com o intuito de evitar que ele fosse punido pelo delito que ele cometeu. Confessa o assassinato? Perfeito, ele confessa, só que nessa confissão que ele relata, né, ele tenta diminuir a participação dele, ele alega uma participação de menor importância. O que ele alegou para a gente ontem é que ele teria dado apenas um golpe de mata-leão na vítima e posteriormente teria jogado uma sandália da vítima com o objetivo de esconder, né, esse pertence, né, que já era produto dessa prática delitiva. Ele alegou pra gente que isso tudo aconteceu depois que ele e outra pessoa tiveram uma relação sexual com a vítima e não queriam que as pessoas soubessem que eles tiveram essa relação. Ele já vinha mantendo relação sexual com a vítima já há muito tempo, ou foi a primeira vez? Enfim, o que é que ele alega em relação a esse relacionamento com a vítima? Veja, ele alega que teria sido a primeira vez, né? Ele alega que foi a primeira vez que, na noite anterior ao homicídio, todos estavam numa festa, se conheciam já da comunidade, e que, em dado momento, a vítima teria chamado eles para ir para o Barreirinho, que é um local conhecido pela prática de sexo já e prostituição. Foi questionado para ele se houve o pagamento de algum valor ou alguma retribuição pela vítima, e ele falou que não houve pagamento de programa, né, para a vítima, e que ele e esse comparsa teriam, de fato, tido relações sexuais com a vítima sem preservativo e que, posteriormente à prática desse ato sexual, decidiram matar a vítima para que ela não revelasse para outras pessoas que eles tiveram esse relacionamento. Inclusive, o adolescente alega que esse segundo suspeito teria usado um termo pejorativo para se referir à vítima. Entendeu? Coisa que eu não vou repetir aqui, né, porque não deve ser repetido. Infelizmente, ainda existe muito preconceito com pessoas que são homossexuais, transexuais, travestis, e acabou resultando nesse crime trágico. E mataram a vítima de que forma, então, doutora? Segundo o adolescente, o segundo suspeito que teria desferido vários golpes de pedrada, posteriormente teria estrangulado a vítima com as mãos. Só que essa parte da dinâmica delitiva ainda vai ser confirmada com alguns vestígios que foram coletados, porque existe uma certa contradição, já que foram encontrados alguns fios ali que estavam com sangue, né, no local do crime. Então pode haver apenas uma pequena contradição em relação ao instrumento utilizado para estrangular a vítima. Mas, de fato, o adolescente fala que o instrumento contundente que foi utilizado foi a pedra. Ô, doutora, essa segunda pessoa realmente existe, esse segundo assassino, ou não? Segundo o adolescente, existe essa investigação, ainda vai continuar, né? Como expliquei, a gente atuou ontem no âmbito do plantão da Força Tarefa de Homicídios e vai ficar a cargo do delegado da investigação, que pode diligenciar e verificar se realmente foi só uma pessoa ou se foram duas. E já há indicativo de autoria dessa segunda pessoa? Ele informou se pelo menos sabe o apelido? Não, a investigação ainda está em andamento e, como disse, até para não prejudicar as investigações, né, vai ficar a cargo do delegado que está com a investigação e ele pode diligenciar posteriormente. Doutora, fica claro. E isso aconteceu a que horas? O fato ou a prisão? O assassinato?
Segundo o adolescente, já estava próximo do dia amanhecer. Estava entre o anoitecer e o amanhecer. Então, possivelmente foi por volta das 4h da manhã. Rolava cachaça, droga? Segundo o adolescente, todos estavam embriagados e muito drogados. E um crime homofóbico, né, doutora? Perfeito. A motivação fica muito clara que foi homofóbica, né? Justamente pelo preconceito que os próprios autores têm, não só com a vítima, mas consigo mesmos. Bom, aí trazido aqui para a divisão de homicídios, foi lavrado o procedimento contra o menor e o que ocorrerá a partir de agora? Bom, ontem foi lavrado um auto de apreensão em flagrante do adolescente, né, pelo ato infracional análogo ao homicídio qualificado. Coloquei inicialmente pelo motivo torpe, motivado pela homofobia, e também inicialmente pela asfixia, mas essa tipificação ainda pode mudar justamente quando vierem outras perícias e o delegado da investigação pode ter outro entendimento. Atualmente ele está no plantão aguardando a apresentação ao Ministério Público para decidir qual vai ser o destino dele. Bom, doutora, mais um crime de morte ocorrido aqui em Caruaru que vocês conseguem desvendar ainda dentro do período flagrancial, né? E é uma prova de que realmente a divisão de homicídios aqui de Caruaru realiza um trabalho de excelência. Exatamente, não só a divisão de homicídios, mas eu gostaria também de ressaltar e parabenizar, né, o apoio sempre dos policiais militares do 1º BIESP, que sempre está conosco em todas as situações que a gente precisa. Inclusive ontem, na data de ontem, o trabalho deles foi essencial. Não só deles, como da equipe que estava comigo e se dispôs a cumprir essa apreensão em flagrante do adolescente. Ok, doutora, obrigado e parabéns aí pela investigação, parabéns pela apreensão deste adolescente, né, que foi quem matou o Henrique Luiz da Silva, homossexual, assassinado dentro, a gente imagina que ele tenha sido assassinado na beira do barreiro, né, mas o corpo dele foi encontrado boiando nesse barreiro que fica ali no entorno do bairro José Carlos de Oliveira, aqui em Caruaru. As imagens são de Carlos Santos, repórter Adielson Galvão.